Com vocês, o projeto CEA em Casa. A nossa evangelização infantil Isa Malfei está no Instagram, @bparaíso da leitura. Todos os dias tem um belo material para divertir e instruir as nossas crianças a respeito da doutrina espírita. Então, estimule seus filhos, netos, sobrinhos a participarem. E todos os sábados, às 15 horas, durante a pandemia, todos os sábados, às 15 horas, nós temos uma live lá no Instagram. Participem! Com vocês, Maílce Figueiredo, com o tema Apego e Desapego. Olá, pessoal! É muito bom estar aqui novamente. Hoje nós vamos conversar sobre apego e desapego. Você pode até achar que esse tema não é para você, mas não sai daí não. Tenta ficar até o final e coloca aí nos comentários se você se identificou com alguma parte que eu tenha falado. Porque a ideia aqui é a gente colocar alguns pontos para reflexão. Sempre a ideia é essa, né? Não dar respostas, porque a partir disso cada um vai encontrar o seu caminho, cada um vai encontrar as suas respostas. O apego é algo muito presente na vida de diversas pessoas. Em geral, a gente tem uma visão muito simplista, muito superficial com relação ao apego. A gente logo pensa nas coisas materiais. A gente pensa em roupa, em carro, em móveis, em objetos, enfim, é o que vem à nossa mente. E aí isso faz a gente acreditar fortemente que nós somos desapegados, desprendidos e que não vamos ter nenhuma dificuldade quando retornarmos ao mundo espiritual. Mas será que nós não somos realmente apegados? Bem, no livro Céu e Inferno, eu pude conhecer a história de um espírito chamado François Riquier. E foi um espírito que, quando encarnado, acumulou muitos bens materiais. Ele, durante toda a sua vida, ele construiu um grande patrimônio. Só que ele até se tornou bem popular, bem conhecido pela sua avareza, conhecido que a gente chama aí do pão duro. E ele não casou, ele não teve filhos, seus pais desencarnaram. Então, quando chegou o momento, quando ele morreu, toda aquela fortuna, todo aquele patrimônio que ele construiu, foi deixado para os seus parentes colaterais, ou seja, irmãos, tios, sobrinhos, que fizeram o quê? Venderam tudo e foram repartindo os bens. E aí ele tem a oportunidade de se comunicar através de uma médium, 5 anos depois que ele havia morrido. E ele se apresenta muito perturbado, muito confuso, ainda agarrado à casa onde ele havia morado, a sua última residência. Ele se pensa que está vivo ainda, ora tem consciência da sua realidade, diz que tenta falar muito com os seus familiares, como ele se sente roubado, lesado, quer justiça, enfim, ele muito confuso, Então, sofrendo muito, porque também isso é causa de sofrimento para o espírito. Então, eu achei um exemplo muito bom para a gente ilustrar essa relação com os bens materiais e com o dinheiro que algumas pessoas têm e que cultivam esse hábito de acumular. Pode até ser que ninguém se identifique com essa situação. Porque, eu mal ganho para pagar as minhas contas, então eu não tenho com que me apegar, não houve uma identificação minha com esse caso. Na realidade, muitos até queriam ter um tio assim, ou um irmão que deixasse um carro, uma casa, mas
eu lembrei de uma passagem de Jesus no Evangelho, o óbolo da viúva. E eu trouxe aqui também para a gente refletir. Então, narram os evangelistas que Jesus estava próximo, estava no templo, né, próximo ao local onde as pessoas deixavam as suas doações. E ele começou a observar aquela movimentação, quem eram as pessoas que ali chegavam, né, como era feita essa doação. E ele observou que as pessoas muito ricas doavam uma soma, né, muito boa. E até que em determinado momento chegou uma viúva, né, uma mulher muito pobre que se aproximou e colocou ali na caixinha apenas 2 moedas. 2 moedas que eram exatamente o que ela possuía para sobreviver. E aí, como sempre, Jesus, aproveitando, né, aquele momento, as situações que aconteciam, aproveitando para ensinar, né, para nos ensinar, chama os discípulos e diz o seguinte para eles: esta pobre viúva deu muito mais do que todos os outros, que deram o que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Essa passagem, ela está lá no capítulo, não anotei aqui qual é a referência do capítulo, mas falando sobre, para exemplificar a caridade. Mas como vários ensinamentos de Jesus, né, várias passagens, a gente pode extrair muitos, diversos ensinamentos, né? E eu achei que ela se encaixa como exemplo de desapego, porque se essa viúva, essa mulher, ela fosse apegada, ela ia pensar primeiro em si, porque se ela só tinha aquelas poucas moedas, então ela ia pensar em si, no seu sustento, e o próximo ficaria para depois. Então, para mim, eu acho que serve para exemplificar a caridade, mas também um desapego. Tem gente que associa felicidade à conquista de bens materiais. Então, a pessoa coloca toda a sua energia para conquistar determinados objetivos, para conquistar esses bens, abre mão da convivência com a família, da convivência com amigos, prejudica muitas vezes até a própria saúde. E quando ela finalmente conquista, né, aquilo que ela deseja, ela desfruta de uma felicidade passageira, né, e logo perde o interesse e surge um outro desejo, né? Ela substitui isso por um outro desejo. E ela nunca vai se sentir satisfeita, porque a felicidade não está ali, né? A felicidade não está nos bens materiais. O que não significa que a gente não possa ter conforto, que a gente não possa adquirir bens materiais, né? Afinal, não significa isso, porque nós vivemos num mundo material, a gente trabalha, então a gente pode sim ter uma vida digna, mas a questão é a gente entender que a felicidade não está relacionada à quantidade de bens, né, a maior ou menor quantidade de bens materiais que a gente possui ou que a gente acumula, né? Tem uma história que é O Homem Feliz. É uma história, uma lenda, né, muito divulgada aí na internet, e creio que muitos de vocês já conheçam. Narra uma antiga lenda que certa vez um rei adoeceu, e muito grave, né? Ele ficou numa situação muito grave, só piorava, ninguém mais sabia o que fazer, os médicos não sabiam como resolver, já estavam perdendo as esperanças, quando uma senhora que trabalhava lá no castelo disse que, olha, eu acho que sei uma forma de trazer a cura, né, para o rei. E aí ela diz o seguinte: se vocês puderem encontrar um homem feliz, tirar-lhe a camisa e vesti-la no rei, ele se recuperará. E aí, bom, era o que eles tinham a fazer, né? Não tinham mais nada, já estavam perdendo as esperanças, saem em busca desse homem feliz. E aí, qual a surpresa?
Eles andaram, né, cavalgaram por todo o reino e só encontravam pessoas que reclamavam, pessoas infelizes, pessoas insatisfeitas. Já estavam também quase desistindo quando o filho do rei ouviu, uma noite próximo a uma cabana, muito simples, muito humilde, um homem dizendo o seguinte: obrigado, Senhor. Concluí meu trabalho diário e ajudei meu semelhante. Comi meu alimento e agora posso deitar-me e dormir em paz. O que mais poderia desejar-se? O príncipe exultou de felicidade por ter finalmente encontrado um homem feliz. No dia seguinte, eles retornaram àquela cabana com uma quantia, né, para comprar aquela camisa, mas quando os mensageiros do rei entraram na cabana, eles tiveram uma grande surpresa e descobriram que aquele homem era tão pobre, que nem sequer possuía uma camisa. Então, esse conto exemplifica bem o que a gente está falando aqui sobre essa relacionar felicidade à conquista de bens materiais. Mas a gente precisa extrapolar um pouquinho mais, né, esse assunto. Existem outras coisas às quais às quais nós podemos nos apegar. Então, nós podemos nos apegar a pessoas, podemos nos apegar à moda, ao corpo, à comida, podemos nos apegar a ideias, pensamentos, ao trabalho, enfim, uma infinidade de coisas, de possibilidades. E aí eu selecionei algumas para a gente falar aqui rapidamente. Tem pessoas, né? Há pessoas que são apegadas a um cargo, a um título. Então a pessoa tem um cargo e quando ela perde esse cargo, parece que é o fim do mundo, né? Que o mundo desmorona. Existem pessoas que são apegadas a títulos. Isso a gente vê muito ainda nos dias de hoje, né? Chegando a ser noticiário dos nossos telejornais. Pessoas que fazem questão de evidenciar esse título, de se beneficiar porque tem um determinado título. Então essa pessoa é muito apegada, né? Então quando ela morrer, ela não vai levar o título. Na realidade ela vai levar o quê? O conhecimento que ela adquiriu e o que ela fez, né? O resultado das ações que ela empreendeu a partir desse conhecimento. Existem pessoas que são apegadas a nome, né? Então tem pessoas que são apegadas e tentam se beneficiar também disso. No livro Céu e Inferno, a gente tem um outro exemplo lá, que eu não vou relatar, se vocês quiserem ler com mais detalhe, está lá no capítulo, na segunda parte, Espíritos Endurecidos, que é a história da Rainha de Ud. Ela é um exemplo de uma pessoa muito apegada a título. Então, ela havia sido uma rainha, ela desencarna e ela continua se achando assim, né? E muito perturbada. Isso causa muito sofrimento, muita perturbação, muita ilusão, né? E ela quer ainda ter todos os benefícios decorrentes dessa titularidade. Mas vale a pena dar uma lida lá na Rainha de Ud. Então a gente pode até não ter esse título de rei, de rainha, algo que esteja muito distante da nossa realidade, mas ao longo da nossa vida a gente assume diversos papéis, na família, no trabalho, no centro espírita, né? E são papéis igualmente importantes na história de cada um de nós e que eles nos são dados com o intuito de nós melhorarmos o nosso mundo, o mundo à nossa volta. Só que às vezes a gente se apega tanto a esses papéis que a gente se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, e a gente se esquece que eles são empréstimos, né? E que não fazem parte da nossa natureza intrínseca, né? do nosso eu. Tem muita gente que se apega à fama,
né? A pessoa é muito boa naquilo que ela faz, ela se torna muito conhecida e um dia tudo muda na sua vida, ela precisa recomeçar e ela sente essa mudança, né? Ela sente falta dessa vida que ela tinha, fica doente, deprimida, enfim. E tem um apego muito comum, esse é comum demais, que é o apego às pessoas a quem nós amamos, né? Nossos filhos, nosso companheiro, companheira, nossos pais, nossos amigos. Então, é muito comum. A gente precisa se desapegar. O que não significa que a gente se desinteressar por essas pessoas, o que não significa não cuidar das pessoas, né, desses nossos queridos. A gente precisa se desapegar dos filhos, é difícil, não é fácil, mas a gente precisa, porque nós temos que deixá-los seguir, caminhar, fazer suas escolhas, como aconteceu com a gente. Mas a gente quer eles ali, né, pertinho. A gente costuma dizer que eles serão sempre crianças, mas nós temos que deixá-los voar, deixá-los livres. Muita gente se casa e deposita a sua felicidade nas mãos daquela pessoa, né? Então, ela cria uma ilusão, uma situação que aprisiona o outro, né? Aprisiona o companheiro, a companheira, sufoca, e aí muitas vezes surge o ciúme e que acaba deteriorando a relação. Aí eu lembrei de uma música do Fagner, que é Fanatismo. E nessa letra, né, na letra da música, ela começa assim, vou ler só as 4 primeiras frases, né? Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. A música é linda, né? Quem não gostaria de ouvir uma declaração dessas? Mas a gente tem que ter, o título da música é Fanatismo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter o cuidado de amar as pessoas sem colocar amarras. Então, para encerrar esse assunto aí de apego às pessoas que amamos, eu li num livro uma frase, tem também na internet, que diz o seguinte, que a nossa vida é feita em ciclos. É preciso saber como uma etapa chega ao final, permitir que ela se encerre e que uma nova etapa se inicie em nossa vida. Então, isso vale para o fim de um relacionamento, para um filho que vai morar num lugar mais longe, para um amigo ou para um familiar que desencarna. A gente é muito apegado também a ideias e opiniões. A gente pode emitir nossas ideias, nossas opiniões, devemos. Mas muitos de nós somos apegados. Porque a questão é a nossa relação com a ideia, com a opinião que a gente emite. Será que a gente é capaz de ouvir e aceitar outras ideias? Ou as nossas ideias são sempre as melhores? Para você, todo mundo está errado e só você está certo? Então, isso demonstra um apego que a gente tem. Então, a gente tem que defender o que a gente pensa, defender as nossas opiniões, mas temos que fazer isso de forma equilibrada, respeitosa, não de uma forma autoritária e até mesmo obsessiva. Tá? Tem gente que é apegada à mágoa, né? Mágoa, ressentimento, que você nutre e você não consegue se libertar ou não quer se libertar. Então a gente fica relembrando, revivendo, sofrendo aqueles momentos. O apego a pensamentos negativos, derrotistas, pessimistas, né? Você diz, esses pensamentos não me deixam. Ou será que a gente é que não quer deixá-los, né? Apego a hábitos. Então a gente sabe que aquilo não vai fazer bem pra gente, que aquilo não faz bem, mas a gente está ali agarrado àquele hábito, né? Apego.
atitudes, reações nossas que a gente já sabe não são saudáveis. Eu tenho que fazer diferente, mas vamos lá, continuo repetindo aquelas mesmas situações. Então, tudo isso é apego. Então, o apego tem a ver com a forma como nós nos relacionamos conosco, com as pessoas à nossa volta e com o mundo. As coisas materiais realmente a gente não leva quando a gente desencarna. Não vamos levar o carro, a roupa, o calçado, nada disso. Mas as nossas concepções, os nossos pensamentos, as nossas emoções, sentimentos, tudo isso vai com a gente num único pacote. Então, a gente tem aí muito material para pensar, para refletir. E quando a gente fala em desapegar, não significa abandonar o mundo, ir contra o mundo, se desinteressar por tudo e por todos. Na realidade, desapegar é a gente valorizar e amar a nossa existência, nossa própria existência, compreendendo que ela é necessária, porém ela é transitória. E a gente precisa se despojar realmente de tudo aquilo que pesa negativamente na nossa vida, como espíritos imortais que somos. Então, situações, sentimentos, objetos, eles vão ter o significado que a gente dá a cada um deles, tá? Aquele peso, aquele significado que a gente atribui. Então, a gente precisa realmente arrumar, sim, a nossa casa. A casa que a gente mora, o nosso ambiente, a gente precisa arrumar armários de roupas, calçados, medicamentos, tirar aquilo que a gente não usa, né? Doar para pessoas, talvez eles não sejam úteis, não estejam sendo úteis para a gente nesse momento, mas podem ser muito úteis para outras pessoas. Então a gente precisa fazer essa arrumação. Mas antes a gente precisa arrumar a nossa casa interna, né? A nossa casa interior. A gente precisa organizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Porque se dentro da gente está tudo organizado, né, ou em processo de organização, tudo arrumado, o exterior é uma consequência. Então não adianta a gente sair arrumando a casa, né, destralhando tudo, fazendo doações e achando que isso significa desapegar. Não, desapegar é muito além. E eu vou terminar com um trecho da música Sol de Primavera, do Beto Guedes. Foi usado por um palestrante, uma palestra que eu assisti e eu achei bem interessante, e ele diz assim: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. E a gente aprende melhor como? A gente aprende melhor fazendo. Então, chega da gente perder tempo e vamos colocar a mão na massa. Obrigada. Até mais.